Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe seu dia. Domingo, dia 10 de agosto, 10 de agosto de 2025. Nosso dia 41. 41 dias estudando a Bíblia, 41 dias lendo, estudando, aprendendo, aplicando. 41 dias plantando uma semente chamada Palavra de Deus. 41 dias regando uma semente chamada Palavra de Deus. 41 dias experimentando uma transformação invisível, silenciosa, mas que está acontecendo. Ela está acontecendo. Ela é uma semente que foi plantada e que não para de crescer. O que nós fazemos aqui todos os dias, pela manhã, às 6h30 da manhã? Nós plantamos sementes da palavra e nós regamos a semente da palavra. Adriano, quem vai fazer crescer é o próprio Deus que faz crescer. Esse crescimento ele é invisível aos nossos olhos. Nós muitas vezes vamos ansiar por ver o crescimento. Queria ver o que está acontecendo, mas eu ainda não estou vendo. Fique em paz. Nosso papel é plantar e regar. O papel de Deus é fazer crescer. O problema é que muitas vezes queremos deixar de fazer o nosso papel, nos ocupar em fazer o papel dele. O papel dele cabe a ele. O papel dele é fazer com que sementes que foram plantadas estão sendo regadas. Regar é o quê? Regar é cuidar. Então, sementes que foram plantadas estão sendo regadas, ele faz crescer. O problema é que nós queremos abrir mão do nosso papel e assumir o papel dele. Ele não precisa de ninguém assumindo o papel que cabe a ele. O papel que cabe a ele é o crescimento. E esse crescimento ele é invisível, mas ele acontece. Até que chega um momento onde ele se torna visível. Antes é impossível você ver. Você olha e fala, cara, eu não estou vendo nada acontecer. Eu não estou vendo nada acontecer. Mas quando você tem um compromisso, você fala, eu vou fazer independente de tudo. Eu não vou parar pelas minhas emoções, eu não vou parar pelos meus sentimentos, eu não vou parar pela incredulidade, porque a incredulidade também vai querer te parar. E você vai continuar se movendo, continua fazendo. Você descobriu um ciclo, você descobriu uma coisa boa e começou a fazer essa coisa repetidamente. O resultado aparece, é impossível. Aí você vai fazer. No início é impossível de ver. Você olha e fala, eu não estou vendo nada. Não estou vendo nada acontecer. Eu estou só fazendo. Não estou vendo. Só que quando você entende que está fazendo algo certo e não para, no início é impossível não ver. Aí você vai fazendo. Mas daqui a pouco, e esse daqui a pouco eu não vou te falar quanto tempo, mas é uma questão de tempo. Vai ser impossível não ver a transformação. Antes é impossível ver, mas depois é impossível que você não veja a transformação. Essa transformação que vem pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser e fazer divisão entre juntas e medulas. É capaz de dividir aquilo que faz parte do nosso propósito, aquilo que faz parte do nosso destino e aquilo que não faz. E vai remover da nossa vida aquilo que não faz parte do propósito e vai fazer permanecer na nossa vida aquilo que faz parte do nosso propósito. Então, seja bem-vindo ao Discipulado 365, é isso que nós estamos aqui fazendo, plantando e regando. E o crescimento, que agora pode ser invisível, vai chegar um momento onde ele vai se tornar visível. É impossível que as pessoas não vejam. Impossível. Amém? Irmão, presta bem atenção. Por que eu falo sobre isso? Porque muitas vezes nós vivemos em uma geração imediatista, uma geração que quer plantar e colher no mesmo tempo, uma geração que quer colocar agora e colher agora. Tem coisas que você pode até ter essa oportunidade, planta agora e colhe agora, mas tem coisas que vão levar tempo. E o seu papel é assumir aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu?
planta e rega, seja fiel no plantio, seja fiel para regar isso. Então, quanto mais fiel você se torna em fazer a semeadura e continuar regando, limpando o seu jardim, não deixando que, que espinhos cresçam, não deixando que a semente que foi plantada e está germinando seja sufocada. Sufocada pelo quê? Pelas demandas da vida, pelas demandas do mundo, pelas demandas, né, que vão trazer sobre nós. Todos os dias temos demandas. Todos os dias vão haver distrações. Agora presta atenção. Se estamos em um tempo de edificação, estamos, né, nesse mês de agosto aqui, em um tempo muito especial. É um tempo de viver promessas de Deus. E se eu quero viver as promessas, eu preciso estar atento. Ninguém vai viver promessas de forma desatenta. Fique atento. Se prepare. Ontem nós vimos Esdras, um homem que ele era perito na escritura da época. Ele conhecia as escrituras da época. Irmão, para o cara ser bom em algo, ele gastou tempo, investiu vida, investiu recursos. Então ele era o cara que conhecia a Bíblia da época. E com certeza, várias vezes ele teve, crises dentro dele, desapontamentos dentro dele. E várias vezes ele foi atacado, imagino eu. Porque não é diferente hoje. Por que você aprende isso? Por que você carrega isso? Por que você sabe isso? Qual o valor disso? Mas chegou um dia onde um rei mandou chamar ele. E falou assim, eu quero que você vá para tal lugar, debaixo do meu envio. Um rei enviou ele e falou assim, você vai chegar lá e vai começar a ensinar isso para todas as pessoas naquela região. E você vai ter todo o suporte financeiro que você precisar. Tudo que você precisar para fazer o que você está sendo enviado a fazer, você tem todo o recurso. Ele ganhou um cartão black, irmão, para gastar o que ele precisava na missão dele. Então, antes, algo que era invisível na vida dele, mas que ele continuou fazendo, porque aquilo era parte da vida dele. Não era uma coisa a mais, não era um peso a mais na vida dele. Ele continuou fazendo. Chegou o dado momento onde um rei o requisitou para uma missão, e nessa missão ele ia gastar tudo aquilo que ele levou a vida inteira para aprender. Ele ia pôr para fora. Ele ia instruir uma nação debaixo daquele conhecimento dos céus. E ele tinha um cartão black para cobrir toda a despesa que ele tinha. Então vamos começar o dia de hoje. Aparecida está aí, seja bem-vindo. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua casa, sua família. Então vamos lá, hoje nós estamos em Esdras capítulo 10, verso 1. Olha o que o texto fala, né? Vai falar da fé que inspira a ação nos outros. Uma fé que inspira, uma fé que não é uma fé solitária, uma fé escondida, uma fé que inspira. A fé que inspira é uma fé pública, é uma fé que é vista. Veja bem, enquanto Esdras orava e fazia essa confissão chorando e com o rosto no chão, uma grande multidão de israelitas se reuniu e chorou amargamente com ele. Então Secanias disse a Esdras, há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança. Levante-se, nós o apoiaremos. Esdras começou a se arrepender publicamente. Só que veja bem, ele não estava se arrependendo publicamente de algo que ele fez, mas de algo que quando ele chega na nação para começar a instruir a nação debaixo da palavra de Deus, ele vê que a nação tinha pecado. Ele vê que a nação, as pessoas que já tinham voltado do exílio, elas voltaram, mas como que não aprenderam. Já chegaram ali e começaram a edificar uma vida, uma comunidade de forma distorcida daquilo que a palavra ensina. Aí, o que isso vai mostrar? A incredulidade, ela se isola e se desespera no silêncio. A fé, mesmo no quebrantamento, se expõe diante de Deus e do povo. Por quê? Ele começou a se arrepender publicamente, ele começou a clamar a Deus publicamente. Não porque ele pecou, mas porque ele viu o pecado do povo. Então ele se levanta ali como um intercessor. Ele não colocou o povo à parte, apontando o dedo, falando, vocês pecaram. Ele falou, Pai, nós pecamos.
nós pecamos, o pecado é nosso, porque existe um corpo e muitos membros. Ele não se identificou como uma pessoa santarrona fora do corpo que não estava pecando. Ele entendeu que o corpo estava pecando e ele fazia parte do corpo. Então ele começou a clamar e a se humilhar publicamente por algo que ele não fez, mas que ele reconheceu que fazia parte dele, porque ele pertencia àquele povo. A intercessão pública e apaixonada de Esdras foi o catalisador que moveu o coração da nação. Porque quando ele começa a fazer aquilo publicamente, ele não foi para o secreto, ele fez aquilo publicamente, ele começou a se quebrantar publicamente, o que acontece? Isso foi um catalisador, um ativador do coração das pessoas que estavam naquela nação. Os sacerdotes começaram a se mover, as pessoas de influência começaram a se mover, porque elas entenderam, aí, peraí, ele está se arrependendo por algo que ele não fez, mas ele está reconhecendo isso como se fosse ele. Então, e nós que estávamos aqui, ele está se arrependendo por nós que estávamos aqui, muito mais precisamos nos arrepender. Ele não começou com um plano de ação, mas com um coração partido. Ele não começou a restaurar, sabe, de forma legalista, mas com o coração quebrantado. Essa autenticidade dele despertou a fé em Secanias, que trouxe uma solução prática. Deus começou a mover. A fé genuína de uma pessoa não é ter todas as respostas, mas é ter um coração tão conectado com Deus que inspira os outros a encontrarem respostas. O coração de Esdras ativou o coração das pessoas para que elas começassem, sabe, ao desconforto que elas já carregavam, né? Isso ficou mais latente, mais visível, e aquelas pessoas começaram a se mover para buscar uma resposta, não em homens, mas em Deus. E essa resposta, você vai entender aqui, que ela não era uma resposta confortável que eles iriam buscar, porque cada um sabia, tinha consciência do erro que tinha cometido. Esdras só veio para tornar isso visível, trazer isso de uma forma encoberta para uma forma aberta, para que isso pudesse ser tratado. A fé genuína de uma pessoa não é ter todas as respostas, mas ter um coração tão conectado que vai inspirar os outros. Uma fé que inspira. A fé que inspira outras pessoas. Irmão, o que nós vamos entender aqui? A minha vida de oração e quebrantamento tem sido um catalisador para a vida de outras pessoas. Pessoas quando me olham, me veem, pessoas que te conhecem, que sabem que você é crente, que você é cristão, que você é filho de Deus, que você é amado por Deus. Quando essas pessoas olham para a sua vida, elas se sentem confrontadas a também aumentar a fé delas, a melhorar a postura delas, a rever a maneira como elas estão caminhando. Porque quando as pessoas começam a encontrar cartas vivas, isso é ser uma carta viva. Algumas pessoas são um borrão de tinta. Você olha e fala assim, rapaz, isso é uma pintura daquelas de artista doido, que faz um borrão de tinta, espalha tudo, e você fala assim, não estou entendendo nada, mas diz que é arte. Mas algumas pessoas são cartas escritas por Deus. Elas caminham e as pessoas olham, leem e falam assim, isso me inspira. Isso me inspira. Então, a pergunta que vai ficar para nós aqui é essa. Se a minha fé expressa a intercessão autêntica e visível, que tem o poder de despertar a esperança e coragem naqueles que observam a minha vida. Será que é assim que temos vivido? Inspirando pessoas? Nós inspiramos com a nossa fé, inspiramos com a nossa vida em Deus? A incredulidade é um desespero solitário. É quando a pessoa quer... ela vive na vida solitária dela, não na solitude, na busca por Deus de forma sozinha. Mas é um desespero. Ela está sozinha, mas um coração desesperado. As pessoas não veem ela, mas ela é uma desesperada. Por quê? Porque existem coisas guardadas, erradas, que estão consumindo a vida dessa pessoa. Agora veja, a fé é um quebrantamento público. E quando esse quebrantamento público acontece, ele não é algo que mata a pessoa que está se quebrantando, mas isso é algo tão poderoso que é capaz de ativar um exército.
A fé é um quebrantamento público que gera um exército espiritual, um exército que vai se mover para sair de uma vida errada, de uma vida de pecado, para uma vida reta, alinhada, santa, justa, piedosa, uma vida para com Deus. Agora veja, segunda coisa, a fé que age apesar do desconforto. A fé que age apesar do desconforto. Por quê? Viver em fé é desconfortável. Principalmente no início. Porque somos chamados a fazer coisas, a fazer e a confiar naquilo que vemos com os olhos espirituais. Naquilo que nós sabemos que existe, mas que ainda não é visto pelos homens. Você e eu vamos pisar e desfrutar de muitas respostas da fé de outras pessoas. Mas que essas pessoas foram um instrumento para catalisar aquilo, para criar aquilo, para trazer do invisível para o visível. Porque a fé, ela vê o invisível, irmão. E ela carrega algo invisível como se já existisse. Ela declara algo invisível como se já existisse. Ela rompe com a incredulidade porque ela vê o invisível e ela vê o invisível como algo físico que já está na mão dela. O texto aqui é Esdras 10:9. Olha o que fala o texto. Dentro de 3 dias, todo o povo de Judá e de Benjamim havia se reunido em Jerusalém, e todo o povo estava sentado na praça diante do templo de Deus. Eles tremiam por causa da seriedade do assunto e porque chovia. O que estava acontecendo, né? A incredulidade sempre usa o desconforto como uma desculpa para a desobediência. Por exemplo, Esdras chamou todos ali a se alinharem para corrigir aquilo que estava sendo feito. Porém, começou a chover. Chovia e chovia muito. Era uma estação de chuvas. Porém, mas isso não impediu que as pessoas saíssem da sua casa, não largassem o seu conforto e estivessem ali. Elas tremiam e temiam por conta da palavra que estava sendo liberada, mas também pela chuva que caía. Então, o que acontece? Preste atenção, a incredulidade sempre usa o desconforto como desculpa para a desobediência. Por que você não vai obedecer, irmão? Porque está chovendo. Porque não é o momento certo. Não. Você está pedindo para fazer algo, mas eu sinto que não é o momento certo. Ah, não, o que você está pedindo é muito difícil. Então a incredulidade, ela é sempre dá desculpas. A incredulidade dá desculpas. A fé, no entanto, ela entende a urgência do chamado de Deus. O povo não apenas veio, mas ele permaneceu ali, tremendo de frio e de convicção do Espírito Santo. Eles sentiam frio, mas eles sentiam também a convicção do Espírito Santo. Irmão, quando a palavra está sendo ministrada, o Espírito Santo vai agir. Quando o mensageiro assume o seu lugar, ele entende o seu lugar e assume o seu lugar. Ele não quer fazer a parte do Espírito Santo. Qual é a parte dele? É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma vez que você começa a ser exposto à palavra de Deus, tudo aquilo que está errado na sua vida vai deixar de ser, vai deixar de estar. Isso se você permanece ouvindo a palavra de Deus. É impossível que você seja exposto à palavra de Deus uma e outra vez, continuamente. É impossível que você esteja sendo regado pela palavra de Deus. Como nós temos aqui o propósito de fazer isso diariamente, todo dia, 6h30 da manhã, e ainda damos algumas pérolas importantes dentro do nosso grupo de WhatsApp, de discipulado. O que vai acontecer? Se você se expõe à palavra de Deus, é impossível que a sua vida não seja levada a esse lugar de alinhamento. Porque eu já entendi há muito tempo. O meu papel aqui não é te convencer. O meu papel aqui é compartilhar a palavra, é trazer a palavra da maneira como Deus quer nos comunicar nessa estação. Então, o meu papel é comunicar a palavra, mas eu sei que a palavra que está sendo comunicada, ela também vai gerar algo onde o próprio Espírito de Deus vem sobre o coração das pessoas que estão participando, que estão assistindo, seja ao vivo, seja na gravação,
e vai tocar o coração dessas pessoas. Fazendo o quê? Com que elas sejam convencidas de todo o pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, é impossível que você ouça a palavra e continue da mesma forma. É impossível que você ouça a palavra dia após dia e a sua vida continue a mesma. Que você não seja levado a esse lugar de arrependimento, porque foi isso que começou a acontecer com o povo aqui. Esdras veio, começou a ministrar a palavra do Senhor. E ele ministrando a palavra do Senhor, o coração do povo começou a se arrepender, porque eles começaram a olhar para a palavra que era liberada, que era a palavra do próprio Deus, para a vida deles, e falou: tem deformidade na minha vida está errada, minha vida precisa ser consertada. Então, você dia a dia vai sendo levado para esse lugar, não de questionamento, mas de arrependimento, de entender que a sua vida está fora do plumo daquilo que Deus chamou a ser, a viver. Há coisas que Deus quer realizar na sua vida e através da sua vida, mas que enquanto a sua vida não for alinhada, isso vai ficar travado. Então, você começa a ser checado pela palavra. E isso gera desconforto. Isso gera desconforto. Mas é um desconforto que vai te levar a um lugar melhor, a um tempo melhor, a uma vida melhor. Porque não tem alguém que seja checado pela palavra de Deus, que seja alinhado pela palavra de Deus, que não vai ter uma vida transformada. Não tem. Não tem, irmão. A fé, no entanto, ela entende a urgência do chamado de Deus. O povo não veio, mas não veio apenas e parou ali, mas ele permaneceu ali, tremendo pelo frio e pela convicção do Espírito Santo. Eles tremiam pela convicção do Espírito Santo. Eles escolheram o desconforto da obediência em vez do falso conforto da desobediência. Irmão, muitas vezes nós, para sermos obedientes àquilo que Deus está nos chamando, vai gerar desconforto, mas a desobediência é confortável, porque você não precisa fazer nada. Nada que a palavra fala, nada daquilo que você sabe que o Espírito Santo está te direcionando, você só precisa ficar na apatia, na letargia. E aí é confortável, só que não para o seu espírito. Lá dentro de você existe uma voz que não é audível, pelo menos para nós que estamos aqui fora, mas ela é muito audível para si mesmo, que fala com você. Ei, você não foi feito para isso. Você está vivendo uma vida fora do plumo, daquilo que Deus te chamou a ser e a fazer e a viver. Agora veja bem, a fé está disposta a pagar o preço do desconforto físico para alcançar o alinhamento espiritual. Uma pessoa de fé, ela aceita ser alinhada. Ela entende o poder do alinhamento. Amém, mãe? Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais. Amém. Dia dos Pais hoje, hein, gente? Uma pergunta. Quais chuvas ou desconfortos e a incredulidade tem usado como desculpa para impedir você de obedecer à direção clara de Deus? Porque as pessoas ali foram chamadas a ter um tempo juntamente com o sacerdote, ouvir a palavra de Deus, só que aquela palavra que estava sendo ministrada confrontava a vida deles e gerava neles uma convicção do Espírito Santo tão poderosa que eles tremiam e estava debaixo da chuva. Alguns não foram ali. Bom dia, Nana. Amém. Obrigada. Feliz Dia dos Pais. Gerava neles uma convicção tão poderosa, tão preciosa, que eles tremiam e temiam. E a pergunta é, né? Qual é a chuva que tem me impedido de sair do meu conforto para o desconforto de ter uma vida transformada? Pela palavra. A incredulidade, veja bem, ela sempre espera o tempo bom. Não, quando o tempo estiver bom, a gente faz isso. Vamos fazer outro dia. Outro dia. Não. Veja bem, a fé obedece até debaixo de chuva. Até debaixo da chuva, a fé obedece. Amém, Aparecida. Feliz Dia dos Pais. A fé que agrada a Deus não é determinada pelo clima ou pelas circunstâncias, mas pela convicção de que a obediência ao Senhor é mais importante do que o conforto pessoal. A obediência ao Senhor, mesmo que desconfortável, é mais importante que o conforto pessoal. Amém? A incredulidade sempre te leva a esperar o tempo bom. A fé obedece até debaixo de chuva. Uma fé obediente
independente do desconforto, independente do clima, independente da situação. Terceira coisa que nós vamos ver aqui nesse primeiro momento aqui é o seguinte: a fé que submete à prestação de contas, uma fé que se submete a prestar contas, está em Esdras 10:18, fala assim: os sacerdotes que se casaram com as mulheres estrangeiras assumiram o compromisso de divorciar-se de suas esposas, e cada um ofereceu um carneiro como sacrifício por causa da sua culpa. O que essas pessoas fizeram? Presta atenção, irmão. Eles tinham se casado com mulheres estrangeiras, tinham formado alianças, tinham formado família fora daquilo que Deus tinha falado com eles que era para fazer. Então, quando Esdras vem e lê a lei, na lei era bem claro o que eles deveriam ser e fazer. Porém, o que acontece? Eles se distanciaram da palavra e começaram a viver da maneira como eles achavam que poderia viver. Eles contraíram casamentos, já tinham famílias formadas, já tinha uma vida construída. Só que uma vida que foi construída de forma errada à palavra do Senhor. Aí sabe o que aconteceu ali? Esdras chega e começa a trazer a lei, a palavra do Senhor. E foi descoberto, bom dia Edson, Deus abençoe sua vida. E foi descoberto que a maneira que eles estavam vivendo era contrária à palavra de Deus. Esdras viu aquilo e começa a se arrepender publicamente. Não foi Esdras que casou, mas foi Esdras que catalisou o arrependimento da nação. Então Esdras, ele foi um agente de Deus ali. E o que acontece? Eles falaram assim: a gente precisa corrigir isso. Secanias vem e fala: nós vamos corrigir isso. E ele trouxe um direcionamento. Ele falou: vamos fazer um ajuntamento, as pessoas que se casaram, nós vamos levantar quais são as pessoas que se casaram de forma errada, e essas pessoas que se casaram, que quiserem continuar a viver dentro do ofício que Deus as chamou a viver, elas vão precisar corrigir a vida delas. E o corrigir ali não era uma coisa simples não, sabe, irmão? Era divorciar da pessoa com a qual você não tinha a autorização da parte de Deus para se casar. Era se divorciar. Era fazer com que a sua esposa e filhos fosse para um lado e você para o outro. Era isso que eles tinham que fazer, porque construíram algo de maneira errada. Isso aqui é muito importante, porque presta atenção. Isso fala de construção. Construir uma vida de forma errada. E quando você se depara com a palavra de Deus confronta a construção que você fez, e essa construção ela começa a ser checada. E quando ela é checada, muitas vezes você precisa desfazer dessa construção. Eles tinham um casamento. Adriano, mas Deus não preza pelo casamento? Sim, mas eles casaram da forma errada. Eles construíram algo que Deus tinha um modelo, um padrão para ser feito, e eles fizeram da maneira errada. Já tinha tempo, já tinha fruto. E o conserto ali era separar. Agora, presta atenção. A incredulidade, ela odeia a exposição. Ela quer um arrependimento genérico, sem nomes e sem consequências. A incredulidade, ela não quer ser exposta. Ela quer um arrependimento superficial. O que é isso, irmão? Presta atenção. Sabe por que tem tantas pessoas que a vida delas não rompe? Porque elas vivem um arrependimento genérico, superficial. Entenda isso aqui. A Bíblia fala de 3 níveis. Fala pecado, transgressão e iniquidade. Para a maioria das pessoas, e de repente você está aqui, você tem esse entendimento também. A maioria das pessoas entende tudo como pecado. Não, tudo é pecado. Ei, se tudo fosse pecado, a Bíblia ia fazer distinção entre pecado, transgressão e iniquidade? Não, não ia fazer. Mas a Bíblia ela faz a descrição. Pecado, transgressão e iniquidade. São 3 níveis. O que é o pecado, o que é a transgressão e o que é a iniquidade? É isso que você precisa buscar entender. Porque pecado é algo, transgressão é outra coisa e iniquidade é uma outra coisa. Então, qual é o problema? A incredulidade odeia a exposição.
Ela quer o arrependimento genérico. Quem quer arrependimento genérico não faz distinção entre pecado, transgressão e iniquidade. Ela simplesmente coloca tudo no mesmo pacote e chega e fala: Deus, perdoa os meus pecados. Ela sempre busca um perdão. Presta bem atenção nisso. O pecado, ele é no varejo. Você peca no varejo. Mas na hora de pedir perdão, você quer pedir perdão como? No atacado. Deus perdoa os meus pecados. Gente, fala aqui comigo. Vocês estão entendendo o que eu estou ensinando aqui? Fala nos comentários. Porque esse ponto aqui eu preciso ser mais detalhista para que você possa entender a seriedade disso. Porque de repente sua vida está travada aqui. E a gente precisa trazer luz, que haja luz agora. Então eu preciso que você entenda. Você consegue compreender que existe distinção entre as coisas? Pecado, transgressão e iniquidade. Tudo é a mesma coisa. De repente, até hoje, dentro do seu entendimento, para você, tudo era a mesma coisa. Mas, biblicamente, não é. E se a gente está aqui ensinando a palavra, eu, como Esdras, preciso ter a graça para poder mostrar para você isso. Isso é libertador. Isso é transformador. Isso vai destravar vidas de pessoas. Por quê? Porque você vai parar de fazer da maneira errada. Deus perdoa os meus pecados. Qual pecado? Essa é a questão. Porque o pecado tem nome. O pecado tem nome. A transgressão também tem nome. E a iniquidade também tem nome. O problema é que muitas vezes estamos tratando uma iniquidade como pecado. E chamando isso de pecado, colocando na sacolinha do BH ou do EPA, colocando diante de Deus, falando assim: perdoa os meus pecados. Qual pecado? Porque se está acontecendo uma liberação de perdão, é importante você perceber que você está sendo perdoado e esse pecado precisa ser abandonado. Ele não tem que ser carregado para ser repetido uma e outra vez. O pecado que é confessado e abandonado alcança a misericórdia. Então, eu peco, sim. Qual é o nome do pecado? É sobre isso, irmão, porque o que eles fizeram aqui, que Esdras estava tratando, tinha nome. Não era genérico. Entende? Ele estava tratando de algo que tinha nome, tinha peso. Tinha um custo. O arrependimento ia ter um custo, porque eles tinham que abrir mão daquilo. E a construção errada que eles fizeram, corrigir aquilo era muito caro. Era muito caro. A fé, no entanto, entende o poder da confissão específica e da prestação de contas. A incredulidade odeia isso. É genérica, é superficial. A fé entende o poder da confissão específica, da prestação de contas. A lista, né? Você vai chegar aqui em Esdras 10, você vai ver que tem uma lista de nomes. E essa lista não é para envergonhar as pessoas, mas é para selar a aliança que elas estão fazendo com uma vida de integridade. É um selo. A fé tem coragem de colocar nome e rosto no erro e de se submeter ao processo de restauração. O que você vê? Presta atenção. No natural, uma pessoa, quando ela é presa pela justiça, ela é presa porque ela cometeu algo. Não é algo genérico. Você é um criminoso, está preso. Tá, mas qual foi meu crime? Qual foi meu erro? A incredulidade é genérica. A fé não. A lei não é genérica. A lei é reta. A justiça não é genérica. A justiça é reta. É a fé que aceita a responsabilidade. Ela põe rosto naquilo que é o erro. Ela põe nome naquilo que é o erro. Para considerar, irmão, preste atenção, a incredulidade me leva a buscar um arrependimento vago e sem custos? Eu sei que errei, mas eu vou buscar corrigir isso aqui do meu jeito. Não tem o meu jeito, não tem o seu jeito, tem o jeito certo. E o jeito certo é desconfortável. O jeito certo é desconfortável.
e você começa a conviver com irmãos que têm vidas transformadas, e você começa a conversar com esses irmãos, você vai perceber que viver essa transformação teve um peso, teve um custo. Ele teve que identificar os erros da vida dele e nomear os erros, para que esses erros pudessem ser tratados, para que a vida pudesse ser restaurada. No início, ele precisou passar por uma exposição. Ele teve que tirar, muitas vezes, sabe, coisas ocultas dentro da gaveta da sua vida, trazer para fora, abrir mão destas coisas. Os pecados, sabe, existem níveis de pecado que nós vamos carregar. Pecados que são impossíveis de não ser vistos, mas existem os pecados invisíveis. Os invisíveis são como bichinhos de estimação, que você guarda, cultiva, alimenta, são seu xodózinho. Só que pegar estas coisas e trazer para fora tem um custo. Tem um custo. Agora veja, eu trato o pecado de uma forma vaga, superficial, ou a fé me dá coragem de ser transparente e prestar contas das minhas falhas? Qual é a sua atitude? Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo, meu irmão. Presta atenção. A fé está te dando coragem para ser transparente na prestação de conta, no alinhamento, na correção de uma vida de pecado? Ou isso é superficial? A fé nos dá coragem, irmão. Que você seja encorajado pela palavra de Deus. Porque nós estamos rompendo toda aliança com a incredulidade. A incredulidade nos impede de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Guardar o pecado é entender que Deus não tem capacidade de me perdoar, mas também de me libertar daquilo. Então, nós precisamos parar de viver uma vida de aparência, porque a essência de uma pessoa que abriu mão do pecado é que há uma essência da santidade que é construída dentro dela. Amém? Agora veja, a fé verdadeira, ela não se esconde atrás de confissões genéricas. Eu errei. O meu erro é esse. O meu pecado é esse. Ela confessa e confessa pelo nome. Irmão, os 3 níveis que eu falei, pecado, transgressão e iniquidade, presta atenção. A forma de resolver esses 3 níveis é o mesmo. Você só precisa identificar se aquilo é um pecado, uma transgressão ou uma iniquidade. Mas como é que eu vou saber? Aí é uma aula gigantesca, né? Se você ficar lá dentro do grupo do discipulado, o link está lá nos stories do Instagram. Se você ficar no grupo do discipulado, o que vai acontecer? Vai chegar um momento no discipulado onde nós vamos falar disso. Vai ser aqui no Instagram? Não vai ser aqui no Instagram, vai ser apenas para as pessoas que estiverem dentro do grupo. A gente vai tratar dessa situação, porque isso é libertação, isso é libertador, isso é transformador. Você poder ver e perceber as áreas da sua vida que estão travadas, presas por conta do pecado, da transgressão e da iniquidade. E você entrar em um nível de libertação. E você vai entender que isso é feito através da sua confissão, não do seu esconderijo, de guardar aquilo que deveria ser abandonado. O problema é que pessoas querem guardar aquilo que devem jogar fora. E elas jogam fora aquilo que elas devem guardar. Irmão, nós precisamos jogar fora todo o pecado da nossa vida e guardar na nossa vida a palavra de Deus, a presença de Deus, cultivar isso todos os dias. Pare de guardar aquilo que você tem que jogar fora e pare de jogar fora aquilo que você deve cultivar, que vai fazer total diferença na sua vida todos os dias. Amém? Presta atenção. A fé verdadeira não esconde atrás de confissões genéricas. As confissões não são genéricas, elas são muito bem feitas. Pai, me perdoa pelo meu pecado. Qual pecado? Roubo. Pai, me perdoa pelo meu pecado. Qual? Pela minha transgressão. Qual transgressão? A transgressão de ser um ladrão. Eu sou um ladrão. Eu roubo as pessoas. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Presta atenção, uma coisa é você cometer um roubo. Você cometeu um roubo. Outra coisa é você ser ladrão. Você vive a prática do roubo. Uma coisa é você falar uma mentira. Eu falei uma mentira. Outra coisa diferente é você ser mentiroso. Tem pessoas que são mentirosas. Eu conheço alguns mentirosos cristãos.
Eu conheço algumas pessoas que são mentirosas. E elas não são os santos mais da igreja. São líderes, são pastores, mas tem um espírito de mentira nelas. São pessoas mentirosas, porque quando elas falam, você não consegue acreditar nelas. De tanto que você já ouviu mentiras da boca dela. Você consegue entender que são coisas diferentes e que precisam ser tratadas? Então, como que eu vou tratar? É a mesma coisa, você está doente, irmão. Você está doente, você está... O tratamento de uma pessoa que está com pneumonia é diferente de uma pessoa que está com gripe. Então imagina que a gripe é o pecado, mas a pneumonia é a transgressão. Você não trata as duas coisas da mesma forma. Se você chegar lá e o médico falar assim, se ele chamar a pneumonia de gripe, ele vai querer tratar como gripe. E você não vai ver o resultado. Vai passar um dia, uma semana, um mês. Você fala, rapaz, eu estou gripado, mas que não sabe. Será que isso é gripe? Rapaz, eu confessei o pecado, mas minha vida parece que ainda continua pesada. Você fez uma confissão verdadeira ou você fez uma confissão genérica? Superficial. Esse é o ponto. Esse é o ponto, irmão. Porque quando a confissão é verdadeira, quando a coisa é tratada da maneira certa, a transformação. A transformação. Fica lá no grupo. Se você não está no grupo, entra. O link está lá nos stories. Clica, entra no grupo. Nós vamos falar disso. Mas isso aqui não é algo que eu vou ficar falando abertamente. Eu vou falar para um grupo. Para um grupo que realmente se comprometeu, entendeu? E fala assim, eu quero viver tudo que Deus tem para minha vida. E envolve tocar nessas coisas. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Mas a fé tem a humildade de se submeter a um processo de restauração transparente e responsável. A fé é responsável, irmão. Sabe? Algumas pessoas pensam assim, uma pessoa de fé é irresponsável. Não, a fé tem responsabilidade. A fé, ela caminha debaixo de uma convicção. Você pode não ver, mas você crê como se já existisse. Isso te leva a agir. Veja, a fé, né, a incredulidade, ela generaliza o erro. A fé especifica, ela é específica para o arrependimento. Ela é pontual, ela não é genérica, não. Ela é pontual. O meu erro é esse. Porque o que estava acontecendo ali? Lê o texto de hoje que você vai entender. Eles tiveram que se divorciar. Irmão, eles tiveram que desconstruir algo que eles construíram, que tinha um valor santo, sagrado, o casamento. Eles construíram o casamento de maneira errada. E quando a palavra de Deus chegou, ela confrontou a estrutura de casamento que eles fizeram. E o que era a correção? Desfazer aquilo. Desfazer algo que é sagrado para Deus, que tem um valor impressionante para o reino dos céus. E presta atenção, estamos em 2025. Você acha que o peso mudou? Você acha que o valor do casamento para Deus mudou? Não. Por que muitas pessoas vivem uma vida matrimonial ruim? Elas estão construindo algo da maneira errada. Construir algo que Deus já tem um padrão. Ele estabeleceu o padrão. Ele é o criador de tudo, irmão. Nós estamos aqui na terra que Ele construiu. Respiramos o ar que Ele nos dá. Vivemos a vida que Ele nos permite viver. É bondade de Deus. Só que aí nós queremos chegar na terra que é dele e fazer do nosso jeito e viver do nosso jeito. E quando as coisas não dão certo, nós colocamos a culpa na conta dele. Ele fala, não, você não pode pôr na minha conta, não, eu sei que está fazendo errado. Mas eu não conhecia a Bíblia. O povo também, tipo assim, eu não conhecia, mas dentro de cada pessoa existe um código invisível no coração da pessoa. E é como um botãozinho vermelho que quando ele vai fazer alguma coisa errada, grita assim, calma, para, atenção, está indo na direção errada, está fazendo algo que você não deve fazer. Então, quando você se torna insensível aos alertas, o que vai acontecer? Você vai construir coisas erradas, e essas coisas erradas, para consertar, vai custar. Vai custar. Então, cuidado, irmão, com a construção que você está fazendo da sua vida. Vamos avançar aqui para o Novo Testamento. Está em 1 Coríntios 6, no verso 1. Vai falar da fé que resolve conflitos dentro da casa.
uma fé que é resolutiva para resolver conflitos dentro de uma casa. O que Paulo fala aqui? Quando algum de vós tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e a pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo? Como que se recorre ao tribunal dos homens em vez de trazer isso diante da igreja para que a igreja possa tratar? Ah, não, mas a igreja não tem capacidade para isso. Presta atenção no direcionamento que Paulo dá ao povo de Corinto. A incredulidade não confia na sabedoria e na autoridade do corpo de Cristo. Quem não confia? A incredulidade. A incredulidade, quando quer resolver um problema, né, ela vai procurar lá fora ao que ela já tem dentro, mas que ela não tem coragem de viver e perceber. Veja, quando ferida, uma pessoa incrédula, ela corre para o sistema do mundo e busca a validação e a justiça do mundo. A fé, no entanto, ela honra a igreja, ela honra o corpo de Cristo. Ela crê que o povo de Deus, que um dia vai julgar o mundo e os anjos, pois é, irmão, um dia eu e você, que fazemos parte do povo de Deus, do corpo de Cristo, vamos julgar o mundo e os anjos vão ser julgados por nós. Por isso, quando você vai aprender a orar, vai ter um momento, né? Se você estiver lá dentro do grupo, vai ter um momento que você vai aprender a orar comigo. Eu vou te ajudar, eu vou te instruir na oração. Para quê? Porque os anjos vão ser julgados por nós. Agora, entenda isso. Você sabia que tem anjos que devem guardar a sua vida, devem proteger a sua vida, que você, de repente, não está usando da capacidade dos anjos que Deus colocou para guardar e ministrar a sua vida? Você sabia que tem anjos que estão andando em desordem com a vocação que eles têm e que vai chegar um dado momento eles vão ser julgados porque eles não estiveram atentos àquilo que precisava ser feito? Então, se o mundo vai ser julgado por nós, se os anjos vão ser julgados por nós, por que causas que acontecem, que são muito menos relevantes que essa, são tratadas por pessoas do mundo e não por pessoas de Deus? Por quê? A fé, ela entende que a igreja tem a capacidade e a unção para resolver os seus próprios conflitos. Conflitos que acontecem em casa devem ser resolvidos em casa. Por quê? Existe uma capacidade e existe uma unção para resolver isso. Não é com qualquer pessoa dentro da igreja. Existem as pessoas que Deus levantou dentro da igreja, que têm essa capacidade. Isso fala de quê? Para de levar os problemas para pessoas erradas. Irmão, para de ser sincero com quem não pode te ajudar. Não adianta ser sincero, sincera, abrir o coração para pessoas erradas, para qualquer pessoa. Presta atenção, irmão. Não adianta você precisa da ajuda de um médico e levar o seu problema no padeiro. Ah, mas eu estou me desabafando. Para de querer desabafar e trata a coisa da maneira certa. Tratar a coisa da maneira errada não é tratar, é maquiar. É só desabafar, é só vomitar. Eu preciso falar, eu preciso falar. E você fala, mas não resolve nada. Então, é um falador. Para com isso. Levar, veja bem, um irmão a um tribunal secular é uma declaração da incredulidade do poder e da sabedoria do Espírito Santo que habita na igreja. Existe a presença do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo, irmão, tem todo conhecimento. Então, quando nós trazemos uma questão para ser tratada, não pelo mundo, não pela justiça do mundo, mas pela justiça de Deus, nós vamos ver acontecer coisas que de outra maneira não aconteceriam. Existe um poder, uma unção e uma sabedoria na igreja, no corpo de Cristo, para tratar das questões que acontecem dentro do corpo de Cristo. Amém? Agora, uma pergunta para você. Quando você tem um conflito com um irmão, a primeira reação é buscar a solução nos padrões do mundo? Você é um incrédulo na hora de resolver os seus problemas? Ou você é uma pessoa de fé que busca a sabedoria e a mediação no corpo de Cristo? Que busca a ajuda, o recurso que Deus colocou no corpo de Cristo? Eu fui no meu líder, eu levei na pessoa certa, mas ela me orientou a buscar a justiça do mundo. Isso é outra coisa. Você recebeu o direcionamento. Essa pessoa, ela possivelmente viu que não tinha capacidade para te ajudar e te mostrou um caminho. Tudo bem. Agora, se ela está se omitindo, ela fala assim, eu sou uma pessoa muito ocupada, não tenho tempo para isso. Ei, Deus falou que era para resolver em casa aquilo que acontece em casa. Deus falou, resolva em casa aquilo que acontece em casa. É isso que Paulo está falando aqui.
Veja, a fé honra a Deus ao confiar a capacidade da igreja de resolver os seus próprios problemas. Isso demonstra ao mundo um caminho superior de reconciliação. Por que os crentes não vêm mais aqui no tribunal? Por que a gente não vê um crente mais aqui no tribunal? Porque eles aprenderam a resolver os seus próprios problemas. A fé honra a Deus nessa capacidade. Agora veja, a incredulidade leva a igreja ao tribunal. A pessoa incrédula sempre vai frequentar tribunais do mundo. Agora, a fé leva o tribunal para dentro da igreja. A fé pega o tribunal que deveria ser colocado lá fora e traz ele para dentro da igreja para resolver os problemas. Os problemas de casa são resolvidos dentro de casa. Segunda coisa que Paulo vai falar aqui, 1 Coríntios 6,19. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo? Isso aqui é muito sério, presta atenção. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu fui comprado por um alto preço. Você foi comprado por um alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Honrem a Deus com o seu corpo. É isso que Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios 6, capítulo 6, verso 19. O que nós vamos entender aqui? A incredulidade, ela promove uma mentira perigosa na vida da humanidade, na vida das pessoas, e de repente você faz parte do corpo de Cristo, você é um crente, você é um cristão, nasceu de novo, mas carrega essa ideologia. Essa ideologia tem que ser quebrada, ela é maligna, ela precisa sair do seu coração. Qual é essa ideologia? Presta bem atenção. A de que o que fazemos com o nosso corpo não afeta o nosso espírito. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Ei, o seu corpo não é seu. O seu corpo não é seu. O seu corpo tem um dono. Alguém pagou um preço pelo seu corpo. O problema é você não entender que você tem um dono. Quando você entrega a sua vida para Jesus como seu Senhor e seu Salvador, Ele é Senhor e Salvador, não é só Salvador. Porque se você tem Jesus apenas como Salvador, você nunca vai receber o cuidado dele como seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele é meu Senhor antes de ser o meu pastor. Isso mostra porque muitas pessoas não experimentam o cuidado, a provisão dele como pastor, porque não reconhecem ele como Senhor. Ei, tem alguém aqui? Vocês estão aí, gente? Fala comigo. Meu corpo, minhas regras. Não existe isso. Isso é uma ideologia do mundo. Isso é uma mentira do mundo. Se você, como filho de Deus, como cristão, como crente, quer viver essa ideologia, irmão, você tem algo maligno na sua vida que precisa ser corrigido. A fé, por outro lado, entende uma verdade revolucionária. Nosso corpo não é nosso. A fé entende que o meu corpo tem um dono. O meu corpo tem um Senhor. Ele foi comprado por um alto preço. A palavra alto preço no original, no grego, é a palavra time. Time significa preço, valor e honra. Um preço, um valor e uma honra. E se tornou a morada do próprio Deus. Irmão, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o nosso corpo se torna um templo. O nosso corpo se torna um templo onde Deus habita. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ali é o lugar do nosso ajuntamento como igreja, irmão. O lugar onde você congrega é apenas o lugar do ajuntamento dos santos. Deus habita em mim, Deus habita em ti. Deus habita em nós. A vida dele está em nós. Mas quando nós chegamos lá, tem tanta presença, porque eu carrego um pouco, você carrega um pouco. Então, os santos que têm consciência daquilo que carregam, quando eles se ajuntam, há uma grande manifestação. Santos que têm consciência daquilo que carregam, eles sabem que são templo. Então, quando eles se ajuntam, a manifestação da presença aumenta, porque, sabe, eu carrego um pouco, você carrega um pouco. Então, quando nós estamos juntos no mesmo lugar, onde 2 ou 3 estiverem presentes, ali eu estou. Pessoas que têm consciência daquilo que carregam, não pessoas que vêm por vir. Deixa eu ver o que tem aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Só que lá tem 2, 3 pessoas conscientes. Ei, eu sei que quando nós nos unimos,
sabe o que vai acontecer? A presença dele vem, ela se manifesta, ela cresce e ela toca vidas. É tão lindo, sabe, ver pessoas comentando lá na nossa igreja. Eu faço parte da Asia Church aqui em BH, o pastor Wagner Mariano, pastora Larissa. Então, é tão lindo ver o testemunho das pessoas. Né? E foi algo que eu senti também quando eu cheguei. Eu falei, mano, tem uma presença aqui diferente. Tem uma presença de Deus aqui que é diferente. As pessoas olham pelo Instagram, elas veem os vídeos, elas veem isso, mas é muito diferente quando você vai no lugar. Quando você vai no lugar, você percebe que existe uma presença. E essa presença é porque o quê? Tem pessoas ali que têm consciência do que carregam de Deus. As pessoas têm consciência daquilo que carrega de Deus. Elas não vivem uma vida de destruição do seu corpo, mas elas entendem que elas são um templo, e porque são um templo, elas querem cada vez mais se dedicar àquele que habita nelas. E isso, quando nós nos unimos, irmão, você não tem noção da presença que manifesta. Você não tem noção, tem que vir experimentar. Vem e vê. O que eu falar aqui não consegue te descrever. Não consegue, é pouco. Então, se você ainda nunca pisou, fica na Avenida Portugal, 490, é meu convidado. Daqui a pouco nós vamos ter um culto no Dia dos Pais. À noite nós temos outro culto, outra celebração, outra reunião também. Então, venha um dia, participe, para você entender um pouco daquilo que eu estou tentando te transmitir aqui. A fé respeita e responde a esse fato glorioso com uma decisão consciente de honrar a Deus com seu corpo. Honre a Deus com seu corpo. Se bebia, pare de beber, porque quando você bebe, você destrói seu corpo. Se fuma, para de fumar, porque quando você fuma, você destrói o corpo. E o seu corpo não é seu, é templo do Espírito Santo. Meu corpo, minhas regras. Acabou. Acabou. O seu corpo tem um dono que pagou um alto preço. Pagou por você. A fé responde a essa decisão com consciência. Ela foge da imoralidade e trata o corpo como um santuário. Irmão, seu corpo é um santuário. O meu corpo é um santuário. Deus habita em mim, Deus habita em você. Então, pare de se tratar porcamente, pare de se tratar de maneira desonrosa. O alto preço significa honra. Honre seu corpo. Cuide melhor do seu corpo, se alimente melhor, se cuide melhor. Cuide melhor da sua aparência, porque Deus, você representa a Deus. Onde você chega, você exala a Cristo. Mesmo hoje eu ainda não estou exalando. Pois é, então melhora o cuidado, melhora o trato com o seu corpo. A maneira como você trata o seu corpo está mostrando para as pessoas que você valoriza o Cristo que habita em você. Quando você chega num ambiente, numa igreja, onde ela é muito linda, em tudo. Você fala, rapaz, isso aqui, a pessoa que preparou esse ambiente, ela foi muito cuidadosa, tem muito zelo, tem muito cuidado, tem muita excelência. Essa igreja é rica, não, ela é excelente. Ela entende que aquilo que está sendo feito ali não é deles para eles, é de Deus sendo revelado através deles. Então eles não vão fazer de qualquer forma. Mas por que não pode ser de qualquer forma? Cada um vai construir debaixo da revelação que tem. Cada um vai construir debaixo da revelação que tem. Se a sua revelação é que Deus não liga, você vai construir uma coisa que não vai comunicar a um Deus grande, a um Deus excelente. Cada um com a construção que eu faço revela o que eu entendo, a revelação que eu tenho. Presta atenção. Quando Deus tira o povo do Egito, quando o povo estava no deserto, ele deu uma planta para Moisés estabelecer um tabernáculo. O tabernáculo era o lugar por onde Deus se manifestava ao povo. Nós vamos chegar na leitura disso. Ano que vem, por volta de janeiro e fevereiro, a gente vai estar nessa leitura. Mas deixa eu te antecipar algo aqui, presta atenção. Se você olhar a riqueza, os detalhes que foram usados para construir o tabernáculo de Deus que ficava no deserto, se você tiver um pouquinho de olhar de graça e de excelência, você vai perceber que aquela construção,
ela foi feita com o melhor que tinha na época, com o melhor que estava disponível. Isso fala de quê? De excelência. Agora presta bem atenção, meu irmão. Se a casa que estava sendo edificada para Deus no deserto, ela foi excelente, por que que Deus pediu? Foi Deus que pediu, não foi o homem que falou assim, vamos fazer desse jeito. Foi Deus que pediu que fosse feito daquele jeito. Precisa ter atenção para isso. Por quê? Porque Deus deu uma revelação para eles da maneira que eles tinham que construir algo para Deus. E de repente, tudo que falta hoje para você é ter a revelação do estilo de vida que Deus quer que você construa para revelar a Ele. De repente, a sua revelação de Deus ainda é limitada. Por isso, você está aqui. Por isso, eu te convido, permaneça aqui. Por isso, eu te convido, entra no grupo do discipulado, o link está lá nos stories, ou me chama no direct. Fala, mestre, eu quero fazer parte disso. Eu quero ser discipulado. Porque aí você vai entender que a construção, a maneira que você trata o seu corpo, a maneira como você trata a sua vida, não fala de você apenas, fala do Deus que você serve. Isso é confrontador, porque você vai entender aqui que tem coisas suas que precisam ser desfeitas, assim como aconteceu ali em Esdras. Construíram da forma errada. Quando a palavra veio, ela checou e ela viu que a construção não foi feita da maneira que exalava e exaltava a Deus. E Deus falou assim, desfaz. Ah, mas isso aqui é caro, mas desfaz. Porque, preste atenção, vai desviar amanhã? Ano que vem você vai desviar? Não, mestre, misericórdia. Irmão, se você não vai desviar, conserta a sua vida logo. Irmão, conserta a sua vida logo. Se o Espírito Santo está falando com você, para de fazer isso, abre mão disso, larga isso, vamos construir de forma errada, mas vamos construir da forma certa, mas construir da forma certa dá trabalho. Você nunca viu uma construção, não? Tem trabalhadores. Só que onde tem trabalhador comprometido, o resultado acontece. Agora, onde a pessoa está construindo do jeito que ela quer, irmão, ei, para de construir uma vida errada, para de construir uma vida de qualquer forma. Para. Chega. Quantos anos você tem? Está construindo uma vida errada há quanto tempo? Está usando matéria-prima errada há quanto tempo? Falsificada. Está comprando produto da Shopee para construir a sua vida? Está comprando produtos errados para construir a sua vida? Irmão, quando eu falo comprar produto da Shopee, não estou falando para você parar de comprar na Shopee, não, tá? Eu estou falando que muitas vezes Deus te mandou construir uma vida de excelência, mas você quer baratear isso. Para de baratear a obra de Deus na sua vida. Para com isso. Sua vida fala não apenas de você, fala da revelação que você carrega. Se você fala que é filho de Deus, mas a sua vida não exala essa revelação, tem alguma coisa errada. É apenas uma palavra. Não tem gerado a transformação. A fé responde a esse fato glorioso com uma decisão consciente de honrar a Deus. Irmão, saia daqui hoje decidido, eu vou honrar a Deus com o meu corpo, com a minha vida. Fugindo da imoralidade e se tratando como o santuário que você é. Presta atenção, a incredulidade tem te levado a tratar o seu corpo como propriedade sua, para o seu próprio prazer? Ou a fé na redenção leva você a honrar o seu corpo como se fosse o Espírito Santo dentro de você, todos os dias? A fé entende que a redenção de Cristo é completa. Ela afeta o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. E é por isso que ela busca glorificar a Deus em cada uma das áreas da sua vida, cada área da sua vida. Deixe Deus transformar cada área da sua vida. Deixe Ele checar cada área da sua vida. Tudo aquilo na sua vida que estiver errado, irmão, se a palavra chegar nesse lugar, sua vida vai ser transformada. Adriano, mas por que a palavra? Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Se a palavra entra, irmão, é impossível que não haja transformação. Ah, mas eu já sou crente, eu sou cheio do Espírito Santo. Que bom, você tem tudo o que precisa para começar a viver uma vida de milagres. A palavra precisa chegar. Veja, no início, como que era? A terra estava sem forma e vazia. E havia águas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você já é crente? Batizado? Tem o Espírito Santo. Mas falta a palavra.
E disse Deus, haja luz. Puf. Explodiu. A luz apareceu. E disse Deus, haja luminares. As coisas só começaram a acontecer a partir da palavra. E de repente você tem tudo, mas nunca deu valor à palavra. Seja bem-vindo ao discipulado. Seja bem-vindo a esse momento. Todo dia, 6:30 da manhã. A palavra vai entrar em você. E ela vai checar você, mas ela também vai gerar em você aquilo que é necessário, aquilo que Deus quer fazer. Qual é seu papel? Permaneça. Está desconfortável, mestre. Essa semana o que você está trazendo aí está desconfortável. Que bom. É no desconforto que a gente é desconstruído para construir direito. Gente, vocês estão aí? Vocês estão tudo caladinho? Que privilégio ter Deus habitando em nós através do Espírito Santo. É um privilégio, mas é transformador. A fé entende que a redenção de Cristo foi completa, espírito, alma e corpo. Somos afetados nas 3 esferas do nosso ser. E por isso busca glorificar a Deus em cada uma dessas áreas. No corpo, na alma e no espírito. Meu corpo não é meu. Não é mais meu corpo e minhas regras. Meu corpo é seu templo, sua casa, sua habitação. A incredulidade usa o corpo. A fé o honra como um templo. Irmão, a partir de hoje, honre. De repente tem muito tempo que você não dá um talento aí no seu corpo. Vai lá, escova os dentes, faz a barba, se você é homem. Penteia o cabelo, corta o cabelo. Dá uma geral no corpo. Olha as roupas. De repente tem umas cuecas velhas aí que precisa ser jogado fora. Compra cuecas novas. E aí você vai falar dessas coisas, é necessário que alguém fale, né? E que bom que tem alguém para falar. Tem coisa que tem que ser jogado fora. Compra peças novas. Você está vestindo o templo de Deus. Você está vestindo o templo. Quem está entendendo? Mulher, se cuida. Se cuida. De repente, você está com baixa autoestima. Hoje é dia. Você sair dessa live aqui, ir lá e dá um talento. Lava o cabelo, escova o cabelo. Faz um penteado, se maqueia. Sabe aquele vestido que você veste só quando sai? Ah, mas eu vou ficar dentro de casa. Se veste. Para de andar mulambento, mulambenta. Se veste, se produz melhor. Você representa aquele que pagou o alto preço. A maneira que você se trata, a maneira que você se veste, é uma comunicação. Revela o que você entende e quem habita em você. Amém, irmãos? Vamos lá, em Salmos, hoje, presta atenção no que está falando. Salmos 31, no verso 11. Todos os meus inimigos zombam de mim, e meus vizinhos me desprezam. Até meus amigos têm medo de se aproximar. Não se lembram de mim como se eu estivesse morto. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. A fé que confia em meio ao isolamento. É isso que o salmista está ensinando. A incredulidade entra em colapso quando o sistema de apoio humano falha. A incredulidade, quando os homens abandonam, ela fica desesperada. Ela se desespera com a zombaria, o desprezo e o abandono. O que nós vamos entender aqui? Que a fé, no entanto, ela encontra seu ponto de apoio mais firme, justamente quando o chão desaparece. Pessoas de fé, elas ficam confortáveis quando elas perdem o chão. Porque é ali que elas encontram o braço de Deus, o abraço de Deus, a presença de Deus. No auge do isolamento, quando é tratado como um jarro quebrado, o que Davi fez? Ele fez uma declaração que mudou tudo. Ele falou, eu, porém, confio em ti. Quando os homens me faltarem, eu, porém, confio em ti. Quando todos falharem, eu, porém, confio em ti. Quando eu não tiver mais ninguém para me ajudar, para me estender a mão, eu, porém, confio em ti. A palavra hebraica para confio é batash, que significa lançar-se sobre, depender totalmente. Ou seja, na falta do recurso humano, de pessoas, na falta das coisas desse mundo, Davi não se desesperava, ele se batash.
ele se lançava sobre os cuidados de Deus. Ele se lançava sobre a dependência total daquele que ele conhecia intimamente. Irmão, de repente hoje é seu dia de batache, de se lançar sobre o cuidado de Deus. Ah, mas todo mundo faltou na minha vida, todo mundo me esqueceu. Ele não te esquece. Ele não esquece de você. Ele não esquece de mim, ele não esquece de você. A fé é uma decisão de se lançar sobre Deus quando não há mais ninguém para nos segurar. Quem pode me segurar? Chapolin, você está esperando o Chapolin não vai vir, irmão. Mas Deus está ali. Ele está ali. Pergunta para você, seu senso de segurança e valor depende da aprovação da presença das pessoas? É a presença das pessoas que gera em você conforto para poder caminhar, fazer e ser? Porque isso revela a incredulidade. Agora veja, a minha fé me capacita a declarar: Tu és o meu Deus, mesmo no auge do isolamento, quando todos me falharem, quando todos me faltarem, eu consigo confiar em Deus assim mesmo? Isso é uma questão que nós precisamos trabalhar. A fé brilha mais intensamente na escuridão do abandono humano. A fé brilha mais intensamente na escuridão do abandono humano. Nós vamos avançar na nossa leitura e você vai entender isso, irmão, ao longo da palavra de Deus. Você vai ver Paulo, um homem que edificava para Deus e que termina sua vida solitariamente, abandonado pelos homens, esquecido pelos homens, mas não tinha essas crises, porque ele tinha consciência da presença de Deus. Nós já vimos, né? Cristo vivia cercado de uma multidão, mas ele teve um momento onde ele foi colocado sobre o madeiro. E no madeiro, por mais que ele não tivesse mais ninguém para se apoiar, ele tinha o próprio Pai. Ele tinha o próprio Pai. E ele se lança sobre os braços do Pai. A fé brilha mais intensamente na escuridão do abandono humano, provando que a presença de Deus é o único apoio que nunca pode ser quebrado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. Ele não falha, ele não falta. Irmão, quando você precisar, ele está ali. A poderosa revelação é que eu posso cultivar isso todo o tempo. Eu não preciso usar isso só no dia da minha dificuldade, no dia da minha emergência, entende? Não é aquela caixinha que fica ali, se necessário quebre. Não, é algo que eu quero ter todo o tempo, a presença de Deus, né? O que é o discipulado? Que é isso aqui, irmão? É que você tenha um coração para realmente entender e valorizar a presença de Deus todos os dias da sua vida. Por mais que os homens faltem, os homens falhem, continue. O Senhor está contigo. Ah, mas eu moro num lugar tão distante, tão isolado. O Senhor está contigo. Se eu descer no mais profundo abismo, ali tu estás. Se eu subir no mais alto da montanha, ali tu estás. Depois você lê Salmo 139. O salmista falando. Não tem um lugar para onde eu possa ir que eu vou me ausentar da sua presença. Não tem. A incredulidade se desespera com o abandono dos homens. A fé se ancora na presença de Deus. Irmão, se os homens te abandonarem, não se desespere. É uma oportunidade que você tem para conhecer a Deus melhor. E de repente você nunca conheceu esse Deus. Então, se pessoas começarem a sair, não se assuste. É Deus te chamando. Ei, venha me conhecer. Venha me conhecer. Para a gente finalizar, livro de Provérbios, Provérbios 21, no verso 3, nós vamos ver a fé que pratica a justiça. O que nós vamos ver aqui? Preste atenção, Raimundo. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. O Senhor se agrada mais daquilo que nós fazemos que é certo e justo do que sacrifícios que nós entregamos para Ele. A incredulidade, ela tenta barganhar com Deus através de rituais religiosos. Ela pensa que pode compensar uma vida de injustiça com oferta e sacrifício. Aí eu vou viver uma vida errada, porca. Eu vou tratar o meu corpo como meu corpo e minhas regras. E no final eu vou dar a Deus a minha oferta, o meu dízimo, o meu sacrifício. E está tudo bem. Ah, será que é isso?
Será que é isso que Deus quer de nós? Os sacrifícios, as ofertas, os dízimos, é isso que Ele quer? É isso que Ele quer, irmão? Presta atenção. A fé, no entanto, ela entende o coração de Deus. Quem é da fé entende o coração de Deus. Essa pessoa sabe que Deus não se impressiona com a nossa religiosidade externa, mas se agrada com a prática diária da justiça e da retidão. Não é mais meu corpo e minhas regras, não é mais fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Existe uma vida. Quando eu vou estudar a Bíblia é um manual, irmão. Você está lendo a Bíblia em um ano aqui. Você está lendo o manual da sua vida. Nossa, mas eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos, eu tenho 100 anos. Não importa a idade que você tenha. Sabe qual é o problema? É que você nunca olhou para a Bíblia como o manual da vida. Você tem coragem de comprar um aparelho hoje e ler todo o calhamaço de informações que aquilo tem para você começar a usar aquilo. Só que, de repente, você não leu o manual da sua vida. E a sua vida foi construída de forma errada, foi edificada de forma errada. Você construiu valores dentro de você errados. E agora, né, depois de algum tempo vivendo uma vida de qualquer maneira, você está descobrindo a palavra de Deus e a palavra de Deus vai checar a sua vida e vai falar: Raimundo, constrói isso direito. Maria das Graças, isso aqui precisa ser consertado. Aparecida, isso aqui precisa ser consertado. Adriano, isso aqui precisa ser consertado. Por quê? Você não leu o manual, você construiu do seu jeito. Agora, se eu sou o seu Deus, eu vou querer construir isso da maneira certa. Então, nós vamos demolir isso, nós vamos tirar isso e vamos construir isso da maneira certa. Ah, isso é desconfortável. É desconfortável. É um desconforto momentâneo que vai nos levar para um lugar de conforto eterno. Não adianta viver um conforto no lugar errado. Você pode estar confortável numa ilha deserta. Quer viver assim? Eu acredito que não. A fé, ela se manifesta não apenas em cultos de domingo, mas na maneira como tratamos as pessoas na segunda-feira. Não adianta falar que eu sou da fé só no culto no domingo. A fé, ela se manifesta na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Nós somos pessoas de fé, caminhamos na fé. Então, irmão, não tem dualidade, não tem dualismo. Não tem, vou vestir a roupa de ir para o culto no domingo. Daqui a pouco você está indo para o culto. Você vai para a reunião da sua igreja, na sua comunidade. Aí você veste a roupa de ir para o culto. Mas amanhã você tem a roupa imoral. Você tem a roupa que não valoriza o templo do Espírito que você é. É hora de jogar essas roupas fora, então. Você não pode ter duas roupas. Você não pode ser um crente de duas faces. A fé se manifesta não apenas no culto de domingo. A fé genuína produz um caráter justo. Pergunta para você: eu estou tentando agradar a Deus com os meus sacrifícios, com o meu serviço, com a minha, na igreja, com a minha oferta? Eu estou tentando agradar a Deus com isso? Enquanto negligencio a prática da justiça e a retidão na minha vida, Ele está me chamando a fazer coisas que eu não quero fazer. Ele está me chamando a corrigir coisas na minha vida que eu não quero fazer, mas eu estou tentando substituir isso com o meu sacrifício, com a minha oferta, com o meu serviço. Será que cola? Será que cola, irmão? O que nós vamos entender aqui? A fé verdadeira entende que a obediência prática na vida cotidiana agrada mais a Deus. A obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. Sempre foi. Irmão, no dia que Saul perdeu o destino profético dele, ele comprometeu não só a vida dele, mas ele comprometeu a sua descendência. Porque ele deixou de entender que viver o que Deus falava, obedecer a Deus, era melhor do que sacrificar. Ele pegou do que ele não deveria pegar, ele guardou o que ele não deveria guardar. E a desculpa dele é para a gente ofertar a Deus. Aquilo custou caro. 1 Samuel capítulo 15, aquilo custou caro. Porque ele quis esconder o erro dele através da oferta, do sacrifício. E Deus não se agrada disso. Não se agrada. Presta atenção. A incredulidade oferece sacrifícios. A fé pratica a justiça. A fé pratica a justiça. Então,
Isso aqui nos fala de quê? Pare de querer sacrificar no lugar de obedecer. Já viu aquela pessoa que é muitas vezes um mau pai, um mau marido, um mau filho, e ela quer preencher essa falta de caráter como pai, como marido, como filho, essa falta de conduta certa como pai, como marido, como filho, com presente? Você já viu isso? E de repente você pode ser essa pessoa que tenta preencher o seu erro com presentes, com agrados. E a Bíblia fala, não, não faça isso. Não faz dessa maneira. Está errado. Então, hoje a gente encerra, irmão, a leitura de hoje, né? Eu acho que chegamos ao final do livro de Esdras. E Esdras nós falamos de quê? Da incredulidade da pequenez. A incredulidade da pequenez, a incredulidade de olhar para aquilo que Deus te chama a fazer e falar assim, eu sou pequeno, eu não tenho recursos. Só que o que nós vimos no livro de Esdras? Por mais que ele fosse pequeno e não tivesse recursos, o Deus que ele serve é grande. Deus não só abriu o caminho para que eles pudessem voltar e restaurar o templo e tudo o que comunicava ali da parte de Deus em Jerusalém, mas Deus também trouxe todo o recurso que eles precisavam. Agora, eles podiam abraçar a incredulidade de pensar que eles eram desqualificados, incapazes, não tinham recurso, não era para eles, ou eles poderiam simplesmente confiar, e eles confiaram. O recurso veio. O inimigo tentou parar? Tentou. Mas Deus veio e quebrou toda a resistência do inimigo. A partir do momento que eles se alinhavam à palavra de Deus, mas Deus projetava eles para viver tudo que eles tinham que fazer e viver. Então, estamos chegando ao final de tratar a incredulidade da pequenez. Agora, amanhã nós vamos começar a tratar outra faceta da incredulidade que está na nossa vida e que de repente você ainda não sabe. Então amanhã não falta, 6:30 da manhã, nós vamos começar um novo tempo, começou um novo ciclo. Deus se move no ciclo e na estação. Domingo, começou um tempo novo na sua vida. Começou novos 7 dias. Então eu creio que Deus vai continuar falando da sua vida. Se hoje Deus falou com você, né, que você possa guardar isso, rumine isso e também transborde isso com outras pessoas. Lá no grupo, coloca lá seu ponto desse dia. Você fala, Deus falou comigo nisso aqui hoje. Eu queria compartilhar com vocês. Isso vai edificar você, porque você está testemunhando, mas vai edificar pessoas que estão lá também, que muitas vezes estão no grupo, mas ainda não se juntaram ao pelotão. E nós estamos, sabe, eu creio que Deus vai levantar um grande e forte exército, irmão, que vai conhecer a palavra, vai amar a palavra, vai ser transformado pela palavra e vai ser também pessoas que vão compartilhar essa palavra. Porque de repente hoje você está aqui como ouvinte, mas eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro e profetizo isso sobre a sua vida. Em pouco tempo, essa palavra vai transformar a sua vida de tal magnitude que você vai ser um mensageiro dessa palavra. Que assim como eu estou aqui hoje compartilhando com você, em pouco tempo, você também estará compartilhando isso com tantas pessoas, e existem tantas pessoas que vão ouvir a voz de Deus através da sua vida e vão ter vidas tocadas e transformadas que você não consegue ainda dimensionar. O seu papel, fique no lugar do seu aprendizado, fique no lugar do seu discipulado, até que Cristo seja gerado em vós e você seja capaz de ir e liberar disso para outras pessoas. Amém? Pai, obrigado por esse dia dos pais. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de sermos conhecidos também como pais. E quando as pessoas olham e falam que eu sou pai, eu sei que existe algo na minha vida que faz referência ao Senhor. Existe um peso, uma responsabilidade. Ser um pai é um peso, é uma responsabilidade. Mas também é um privilégio, porque o Senhor escolhe se identificar como pai. Então, ensina-nos a sermos pais melhores, pais segundo o teu coração, pais que carregam os teus valores, os teus preceitos, pais que são verdadeiramente pais, que não só presenteiam, mas que trazem presença e cuidado. Pais que honram a revelação do Senhor, pais que honram aquilo que carregam da parte do Senhor. Pai, eu apresento cada vida que está aqui, cada vida que veio, entrou e ficou até aqui. Abençoa o domingo deles. Abençoa a semana deles.
traz resposta, traz direcionamento, traz solução, traz os recursos que são necessários para esse novo tempo. Que haja, sim, um novo tempo na vida de cada um. Que cada um tenha aumentada a revelação de Cristo e sabendo que somos templo, o Senhor se expressa através de nós. Que haja essa transformação na nossa vida. Pai, livra-nos do mal. Eu declaro que todo mal que vinha por um caminho volta por 7. Declaro que tudo que foi feito contra nós trabalha por nós. E declaro, Pai, sim, anjos sendo ativados nessa hora para trabalhar, guardar e nos abençoar nesse dia. Em nome de Jesus. Amém? Irmão, o link está lá nos stories. Entra para o grupo. Lá a gente continua a falar no dia de hoje. Deus abençoe sua vida, Aparecida, minha mãe, Edson, quem mais estiver aí. Deus abençoe você, Raimundo. Deus abençoe a Nana. Quem mais está aí? Deus abençoe você. Tenha um excelente domingo. Feliz Dia dos Pais. Vai para a igreja agora. Vai congregar. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.